Olá pessoal, João Vitor Frobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, aí que faz algum tempo que eu não faço nesse formato, que são os vídeos de crítica. Então o vídeo crítica ele é um vídeo no qual normalmente eu trago algum conteúdo, ou filme, ou série, ou livro, que tenha alguma relação com a psicologia ou com a filosofia, e aí eu trago a minha perspectiva daquele conteúdo, e alguns pontos assim que são relevantes de serem discutidos a partir do olhar da psicologia ou da filosofia. E o filme de hoje que vamos estar discutindo é o Julgamento de Nuremberg, ou simplesmente Nuremberg no título original. Esse filme ele é do ano 2000, então ele tem uma versão mais antiga, que é em preto e branco ainda, que é de 1960 e poucos. Esse que eu assisti já é bem mais recente, é do ano 2000, já colorido. Ele é dirigido por Yves Simonial, imagino Simono, não sei como pronuncia, mas enfim. Ele é um filme que ele se passa, o contexto do filme, no pós-Segunda Guerra Mundial. E ele traz o julgamento alguns dos principais líderes nazistas. Então, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha nazista, esses líderes nazistas eles são presos e eles vão para esse julgamento que é realizado. Então, segundo o filme, a função desse julgamento é servir como exemplo para que se evite acontecer novamente crimes como os que foram cometidos. Aí existe toda uma série de críticas, muitas pessoas dizem, e a gente percebe isso, e o próprio filme também faz em alguns momentos algumas cutucadas em relação a isso, que em alguns momentos parece muito mais que esse julgamento foi por parte dos Estados Unidos, lembrando que o filme ele se baseia em fatos reais. Então aqui estou falando realmente do julgamento em si, o qual o filme relata. Muitas pessoas afirmam que esse julgamento ele foi muito mais com a finalidade de fazer um show demonstrando o poder dos Estados Unidos e dos seus aliados e colocando mais uma questão de medo nos outros países de se meterem com os Estados Unidos do que necessariamente a ideia de proporcionar um julgamento justo, como em alguns momentos o filme tenta aparecer. E o próprio filme, apesar dele ter eu creio que ele tenta se aproximar mais do que foi de fato o julgamento, a ideia, tudo. Então, apesar de ele trazer essa ideia de que vamos proporcionar um julgamento justo, mesmo eles não tendo feito isso com as suas vítimas, isso acaba em vários momentos do filme também sendo provocado e sendo questionado. Se realmente é a ideia de se promover um julgamento justo dessas pessoas, ou se é realmente só a ideia de fazer, como muitos se referem, um linchamento público com a função de demonstrar a superioridade dos Estados Unidos e meio que mandando um recado para os adversários: olha, não se mete com a gente porque senão vocês vão passar pelo mesmo. Então existem todas essas críticas. E aí cabe a cada um assistir, estudar um pouco a respeito do que foi esse julgamento e tirar suas conclusões aí a partir dos seus estudos. Bom, então falando um pouco sobre esse contexto, já explicamos no período que o filme se passa, né, a ideia da história em si. Vamos a algumas cenas que eu considero mais importantes e relevantes do aspecto de vista psicológico e filosófico. O filme todo ele é um filme cheio de cenas marcantes, cheio de cenas interessantes, mas eu separei algumas específicas que eu considero mais marcantes, que trazem algumas discussões muito valiosas e significativas. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar antes disso é um pouco da minha percepção emocional, minha mesmo, bem particular e pessoal, a respeito desse filme. Eu me impressionei, de certo modo, por não ter me emocionado tanto quanto eu esperava. Então, dada a temática, uma temática extremamente delicada e forte, e eu tendo uma certa sensibilidade a esse tipo de temática, eu esperava ter me sensibilizado e ter me emocionado muito mais com o filme do que ocorreu. Então eu em nenhum momento fiquei extremamente emocionado durante o filme. Em alguns momentos você fica com um pouco de raiva de algumas situações, claro, mas nada assim tão exacerbado quanto eu esperaria.
Eu não sei, isso pode dizer a respeito de como o filme é construído, ou pode dizer também a respeito de mim, porque como eu já estudo há muito tempo a Segunda Guerra Mundial, já estudo há muito tempo o nazismo e todos os horrores que foram promovidos por esse regime ditatorial, então talvez eu também já não esteja mais tão sensível aos relatos, porque eu já sei o que eu vou ouvir, eu já sei os horrores que foram promovidos durante esse período, então talvez isso também diga a respeito do fato de eu estudar tanto isso que acabou me desensibilizando um pouco. Porque eu pessoalmente esperava ter me emocionado mais, porque eu sou bastante emotivo em relação a filmes bem feitos, e esse é um caso, é um filme muito bem construído, e eu costumo me emocionar mais, coisa que não aconteceu. Mas enfim, vamos às partes que eu considero mais relevantes e significativas do filme. Então, uma das partes é uma que para mim é muito marcante, que é uma crítica que eu tenho ao sistema jurídico, judiciário, e que os próprios juristas têm essa crítica, e os próprios juízes, advogados também fazem essa crítica ao sistema judiciário, que o sistema judiciário ele acaba sendo mais um show, uma apresentação, do que necessariamente um julgamento buscando uma conduta justa e honesta. E isso é apontado por um dos juristas, inclusive durante o julgamento. Então, durante o julgamento, o que acaba sendo o personagem principal da história, porque todo o enredo se desenrola em torno dele, é o promotor responsável por organizar esse julgamento desses líderes nazistas. E ele, em determinado momento, está conversando com outro membro da equipe de juristas, e esse outro membro comenta algo para ele em relação a deixar o julgamento mais estético. E ele devolve para esse colega afirmando que aquilo não é um show. E aí o colega retruca ele dizendo que um julgamento sempre é um show. E apesar dele não dizer com essas palavras, ele deixa entendido que é um show no qual ganha quem representa melhor e quem convence melhor o júri, e não quem é culpado ou inocente. Então a culpa e a inocência se dá muito mais em função de quem atua melhor convencendo o júri do que em função das provas. E em outro momento também do filme é interessante que também é apontado para ele, não lembro, me recordo agora se é exatamente nesse momento ou é em um momento diferente, que também um dos colegas fala para ele, para esse promotor, ao invés de ficar apresentando documentos e provas dos crimes, trazer uma testemunha, porque uma testemunha que fale de maneira emocionada a respeito do que viveu, comove muito mais os jurados do que provas. Então isso deixa bem evidente essa coisa, essa crítica que muito é feita do sistema judiciário, que os próprios juízes fazem essa crítica, de que acaba sendo muito mais um show de quem convence melhor os jurados do que de fato um exercício de tentar comprovar a culpa do réu. E isso é apontado nesse momento do filme que para mim é bem valioso, assim, é bem interessante. Um outro momento que nos é apresentado é o momento em que o segundo maior líder nazista, que só estava abaixo do Hitler mesmo, ele é convocado por um soldado a limpar sua cela. Então o soldado chega com um balde, com um esfregão, entrega para ele e manda ele limpar a cela. E aí ele se recusa, ele chuta o balde, literalmente, tomba o balde de água, joga o esfregão no chão. E aí ele entra em uma discussão com o soldado e o soldado entra em embate físico com ele. Mas o soldado nem chega a agredir ele, só realmente tenta imobilizar ele e ele acaba tendo um princípio de infarto. E eu acredito que esse momento ele é muito marcante e muito importante, e aí eles chamam um médico para acudir ele, e aí o chefe da prisão onde eles estão fala para o soldado que ele deve ser protegido e estar em muito boa situação de saúde para ser enforcado. Que é bastante irônico, né? Que a gente sabe que de fato isso acontece. Então se cuida muito da saúde do preso para que quando ele seja condenado à morte, ele esteja com sua saúde física e mental plena. E aí, nesse momento, quando esse sujeito ele sofre esse ameaço de infarto, só nesse confronto físico, que nem chegou a ser de fato uma agressão, nada, foi só um embate ali curto,
você percebe uma das coisas mais importantes que eu já venho há muitos anos, aí ao longo do projeto Filosofia da Psique, eu sempre venho trazendo esse fato e trouxe em vários outros espaços dos quais eu participo, de que a gente tem muito essa mania de pintar como os grandes monstros da história. Seja em relação aos nazistas, seja em relação à pedofilia, seja em relação à criminalidade de qualquer gênero. A gente tem muito esse hábito de pintar o criminoso como o grande monstro, e que é um ato ridículo, e que nos expõe muito à possibilidade de praticar os mesmos crimes, porque nós não nos sentimos pertencentes àquele mesmo tipo de pessoa. Quando, na verdade, esses grandes criminosos são pessoas comuns, muitas vezes pacatas, fracas e patéticas, como é o caso desse sujeito, que apesar de ser o segundo maior líder nazista, de ter ordenado a morte de milhões e milhões de pessoas, é um sujeito fraco, de saúde debilitada, que num simples enfrentamento físico curto, breve ali, praticamente quase morreu de infarto. Então, nesse momento, você percebe o quanto essas pessoas são de fato humanas, e que é uma das coisas que foi muito apontada por quem participou desse julgamento pessoalmente. Então, algumas pessoas envolvidas com a filosofia estavam presentes no julgamento real, de fato, ao vivo, e justamente relatam isso, que esse julgamento ele serviu muito também para demonstrar que as pessoas que foram julgadas ali não eram grandes monstros, não eram seres horrendos, invencíveis, seres extremamente frios, sanguinários. Não, eram pessoas comuns, pessoas fracas, pessoas debilitadas, pessoas com suas próprias questões pessoais, e que foram capazes de promover todos os horrores que foram. Então isso é muito importante que o filme nos traz, e eu acredito que nesse sentido algumas outras cenas que aparecem em vários momentos e que também demonstram isso, são as cenas onde esses presos eles aparecem com as suas famílias. Então aparecem as esposas, filhas indo visitar esses réus na prisão onde eles estão, e ali você percebe claramente que são pais de família. São pessoas com esposas, com filhas, que por sinal tratam bem, ao menos o filme relata desse modo, não sabemos como foi na vida real, mas ao menos o filme relata desse modo. Pessoas que tratam super bem suas esposas, suas filhas, seus filhos, e que ainda assim foram capazes de promover o horror que promoveram e matar milhões e milhões de pessoas. Eu acredito que isso é muito importante nós percebermos, para desmistificarmos essa coisa do grande monstro, de que o criminoso sempre é um grande monstro distante de nós. Não. Criminosos são pessoas como nós. Nós cometemos nossos pequenos crimes no dia a dia, e a depender da situação, do contexto e do quanto somos sujeitáveis psicologicamente, podemos também promover grandes horrores como os que foram produzidos durante o nazismo. Um outro momento marcante é em que um dos principais chefes dos campos de concentração ele vai depor no julgamento. Ele não está sendo julgado, ele está preso em uma outra cidade, em um outro lugar, e ele acaba sendo chamado para depor a pedido de um dos réus, e ele conta um pouco a respeito de como era o campo de concentração que ele coordenava. Ele conta um pouco das melhorias, entre aspas, que ele fez para matar mais pessoas e mais rápido. E aí no tá saindo do julgamento, depois que ele depois ficou estranho. Após ele depor, ele tá saindo do julgamento, do local onde está acontecendo o julgamento, e ele se encontra inclusive a pedido do próprio psicólogo do exército, que também tem a patente de capitão. Então ele pede para um dos soldados trazer esse sujeito para conversar com ele. E na saída ele conversa um pouco com esse sujeito, e esse sujeito relata alguns aspectos do que fazia para o psicólogo. E uma das coisas muito marcantes que esse sujeito fala, e que é interessante para nós pensarmos nesse contexto, é que ele diz que ele nunca permitiu que os seus soldados maltratassem ou... ele fala em outros termos, que ele não permitia que eles... Deixa eu ver se eu cheguei a anotar. Molestassem.
que ele não permitia que os seus soldados molestassem os judeus no campo de concentração, porque eles estavam ali para exterminar pessoas e não para molestá-las. E que ele punia severamente aqueles soldados que molestassem os judeus. Então isso nos traz uma perspectiva e uma certa frieza nesse caso, que é interessante de ser pensada. Então eles estavam ali para exterminar os judeus, ele não via problema em matá-los dentro da câmara de gás, mas os soldados não podiam molestá-los, não podiam maltratá-los ou gerar provocações. Então isso nos traz uma certa reflexão acerca dessa frieza, dessa situação que ele traz, que eu creio que também seja muito importante a gente refletir pelo aspecto filosófico e psicológico. Outra cena muito marcante, que é muito forte, é durante o julgamento, um momento em que o promotor pede autorização para mostrar um vídeo. E nesse vídeo que passa, são imagens reais dos campos de concentração. Então o filme ele aproveita essas imagens reais e passa em forma de filme dentro do filme, que é um recurso interessante e que realmente é bastante explícito. Então essas imagens que eles passam, elas realmente mostram os cadáveres dos judeus, mostram as covas coletivas, mostram as pessoas nuas sendo jogadas nas covas coletivas para serem enterradas. Então é extremamente forte as imagens. Também aí fica a dica para quem é mais sensível de pensar um pouco aí até onde suporta ver esse tipo de cena, e que é um momento bastante marcante do filme também. Um outro momento que é bastante interessante de a gente avaliar é quando esse segundo líder nazista que eu comentei anteriormente, o mesmo que teve um princípio de infarto na cela, ele durante uma conversa com o psicólogo do exército, ele começa a apontar pequenos atos de fascismo que os outros países cometem. Então ele começa a apontar pequenos atos de fascismo que o próprio Estados Unidos cometeu, e pequenos atos de fascismo da Inglaterra, da França e de outros países. E isso nos leva realmente também a perceber e a nos questionar a respeito das nossas atitudes diárias. Que às vezes a gente critica muito esses grandes atos de fascismo, como foi o nazismo, como foi outras ditaduras, como na Itália, como na Rússia. Porém, a gente esquece dos pequenos atos fascistas que nós cometemos no nosso dia a dia. Então, pequenos atos de racismo, de homofobia, vários atos fascistas que nós cometemos no nosso dia a dia e que ignoramos por completo, e aí apedrejamos esses grandes atos, mas sem corrigir em nós os nossos pequenos detalhes diários. Uma outra cena que também é interessante é quando um dos réus está depondo e é revelado um plano que ele tinha para assassinar Hitler. E ele é um dos principais líderes nazistas. Então ali você percebe que também mesmo entre as lideranças, não eram todos que estavam de acordo com o que Hitler fazia, por mais que tenham sido coniventes. Então esse sujeito ele foi conivente, ele assinou vários documentos com ordens de extermínio, com ordens para promover a guerra e para matar pessoas, mas ao mesmo tempo ele também chegou a planejar uma estratégia para matar Hitler, só que ele não conseguiu executar por questões do destino ali, que realmente as coisas mudaram. Ele tinha planejado jogar uma bomba de gás pelo duto de ar do bunker do Hitler, porém quando ele foi executar esse plano, eles haviam modificado a entrada de ar para que não fosse permitido jogar esse artefato, e haviam soldados protegendo a entrada de ar, o duto de ar do bunker. Então ali a gente percebe também que não estavam plenamente de acordo com as atitudes de Hitler, por mais que tenham sido coniventes. E aí o filme ele é todo bem pesado, porque como eu disse, ele tem cenas extremamente
fortes, ele tem a temática por ser extremamente pesada, então o filme todo ele é bastante angustiante, bastante pesado, e o tempo de duração dele também favorece isso, né? Porque é um filme de 3 horas, então recomendo uma bacia de pipoca muito boa, porque realmente é bem extenso, e vale cada minuto. Porque é um filme muito bem produzido, traz vários aspectos históricos, tem um pouco de um enredo ali, então né, acaba não sendo o modelo de um documentário, porque ele tem um enredo mais romântico ali, tem uma relação entre o promotor e a secretária dele, tem algumas coisas assim que realmente puxam para uma coisa mais romantizada de filme, e não necessariamente tanto a história, mas tem muitos dados históricos, muitas informações importantes e interessantes. É, mesmo durante os momentos de confraternização do filme, então esse julgamento ele levou meses, e existem momentos do filme que eles estão em momentos festivos ali de confraternização, e mesmo nesses momentos você percebe os estigmas, tem situações constrangedoras, então o filme todo ele é pesado. É raro assim um momento do filme em que você olha e a cena é leve, a cena é tranquila. Normalmente sempre tem imagens fortes, um discurso carregado, então é bem pesado assim, é um filme que realmente ele te gera emoções razoavelmente fortes. Enfim, eu creio que esses são os principais aspectos. Como eu disse, o filme todo ele é interessante, ele tem várias questões importantes, mas esses creio que são assim, os principais aspectos para a gente analisar do ponto de vista psicológico e filosófico. Todas essas questões, acredito que uma das coisas também que o filme traz e que é muito valiosa é a morte dos russos, que apesar de a maior perseguição ter sido contra os judeus, e a morte dos judeus talvez ela é mais emblemática e mais lembrada porque foi uma morte muito covarde, foi uma morte sem possibilidade de luta, então foi uma morte extremamente covarde, foi literalmente extermínio, enquanto a morte dos russos, que foram 20 milhões de mortes, então a gente vê que está longe de ser pouco esse número, foram muito mais mortes de russos do que de judeus, porém foi uma morte em função da guerra, então foi uma morte lutando, foi uma morte que talvez por isso ela é menos emblemática, porque não foi uma morte tão covarde quanto a dos judeus, mas isso também nos traz dados do quanto a própria guerra em si assassinou, que a guerra matou muito mais do que os campos de concentração. E isso também nos traz novamente uma reflexão do quanto a guerra é estúpida e imbecil, porque você perdeu de todos os lados muitas pessoas. Claro que a Rússia, devido a ter ali a proximidade com a Alemanha e ter tido um embate direto e muito extenso, ela acabou também pelas suas limitações de recurso e de armamento, ela acabou tendo muito mais baixas do que todos os outros países. Mas realmente você percebe o quanto a guerra em si ela traz a morte, e o quanto ela é um ato realmente que escapa a qualquer questão racional, a qualquer possibilidade de entendimento, porque de fato ela só favorece os meios políticos. Esse julgamento também ele é muito marcante, porque ele é um dos primeiros julgamentos, ele é o primeiro, na verdade, nesse formato, que é um julgamento dos chamados crimes de guerra. Até então, crimes de guerra não eram julgados. Normalmente, prisioneiros de guerra eram ou trocados, então era feito um escambo, bem ao estilo dos escravos mesmo, onde você ou trocava os prisioneiros por favores do outro país, então eu consegui capturar tantos prisioneiros do teu país, eu troco esses prisioneiros por ou dinheiro, ou recursos financeiros, ou então recursos de reconstrução do país, ou então por assinatura de tratados e de leis que favorecem o meu país, ou então por presos do meu país. Então, eu tenho presos do teu país, você tem do meu, nós trocamos eles. No caso, dependendo dos interesses, alguns líderes, algumas pessoas mais importantes eram simplesmente enforcadas mesmo, sem nenhum tipo de julgamento, eram mortas e pronto. E esse julgamento ele é um pouco pioneiro nesse sentido, porque ele realmente é o primeiro a promover um julgamento.
Como eu disse, existem várias críticas a respeito, se de fato isso foi um julgamento ou foi só um linchamento público, mas enfim, é isso que o filme relata e é isso que nós temos também no relato da história, apesar de caberem aí todas as críticas. É isso um pouco então a respeito dessa obra. Se tiver interesse de assistir, eu recomendo. Como eu disse, é um filme extenso, pesado, mas que vale cada minuto. E até um próximo vídeo.